Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Santo Amaro Abade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, pelo que eu vi aqui, vocês estão na parte da liturgia, então essa celebração, a parte da celebração dos sacramentos, né? Que é se não me engano, é a segunda parte, né, do catecismo. Profissão de fé, depois a celebração, depois é a vida moral, né? Então, acho que é os mandamentos e por último a oração, né? Essa é a ordem, então, que a gente vai trabalhar. Então, hoje o Padre Rogério, pelo que eu estava vendo aqui, só reprisei os parágrafos anteriores que ele falou, né? Ele falou que é liturgia, economia sacramental. Então, vou partir desse ponto 1091, que é o Espírito Santo e a Igreja na liturgia. Então, basicamente, são alguns parágrafos a respeito da liturgia em si, mas como é que o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, age, né, dentro da liturgia, e como é importante, né, na nossa... Como a gente vai ver um pouco alguns detalhes, como ele age, principalmente na missa, que é o que a gente está mais habituado a participar. Vocês podem me interromper, qualquer dúvida, tá? Eu vou fazendo, vou lendo e tentar explicando aos poucos. Então, 1091. Na liturgia, o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus, o artífice das obras-primas de Deus, que são os sacramentos da nova aliança. O desejo e a obra do Espírito Santo no coração da Igreja é que vivamos a vida de Cristo, ressuscitado. Quando encontra em nós a resposta de fé que Ele mesmo suscitou, realize-se uma verdadeira cooperação. Por meio dela, a liturgia se torna a obra comum do Espírito Santo e da Igreja. Nesta comunicação sacramental do mistério de Cristo, o Espírito age da mesma forma que nos outros tempos da economia da salvação. Prepara a Igreja para encontrar seu Senhor. Recorda e manifesta a Cristo a fé da Assembleia. Então, esse ponto aqui é interessante. São Paulo ele vai dizer: ninguém diz Jesus é o Senhor a não ser do Espírito Santo. Então, se a gente está aqui hoje, se a gente vai à missa, se a gente continua na fé cristã, é porque o Espírito age em nós. E a mesma coisa, quem nos faz adentrar neste mistério cada vez mais na profundidade dos sacramentos, especialmente da missa, é o Espírito Santo. Ele que não deixa a missa se tornar um ato puramente exterior. Conforme a gente vai vivendo uma vida no Espírito, Ele nos convence e vai nos mostrando, através ali dos sinais, que a gente vai falar depois, do sacramento, a gente vai vendo Deus ali. A gente vai se encontrando com Deus na missa, na confissão, liturgia, tudo isso, né? Missa, confissão, liturgia das horas que padres, sejas rezam, né? Os sacramentos todos, tudo isso é liturgia. Então, Ele que nos faz entrar neste mistério, e Ele quem traz Cristo na liturgia. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então ele prepara a Igreja para encontrar seu Senhor, recorda e manifesta a Cristo a fé da Assembleia e torna presente e atualiza o mistério de Cristo por seu poder transformador. E finalmente, como espírito de comunhão, une a Igreja à vida e à missão de Cristo. A gente vai falar isso depois, se der tempo, se não no próximo encontro. Todos os sacramentos acontecem somente pelo Espírito Santo. Então a gente vai falar depois, né? Se não for eu, vai ser o Padre Rogério, provavelmente vai ser ele essa parte. Quando o sacerdote na missa põe as duas mãos sobre o cálice, se chama epiclésia. Ali, o padre fala:
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade, santificai pelo Espírito Santo. Todos os sacramentos têm posição de mãos. Todos. Porque é o Espírito que realiza o sacramento, faz o sacramento acontecer. Então, o pão e o vinho que estão ali sobre o altar, é o Espírito que transforma em corpo e sangue do Senhor. No batismo, antes do padre fazer o sinal da cruz na criança, ele impõe as mãos sobre a criança também. Tem uma parte chamada exorcismo. No sacramento da ordem, quando o jovem é ordenado padre, ou diácono, né? O bispo impõe as mãos sobre a cabeça. Na crisma, antes de ungir a fronte, o bispo também põe as mãos sobre a cabeça. Na Eucaristia eu falei, não são os enfermos também. Antes de ungir a testa e as mãos do enfermo, o sacerdote impõe as mãos. Então, sempre o Espírito Santo age. Por isso que ele, né, o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, não é só para os carismáticos, é para todo mundo. Por isso que sem ele, a obra da salvação não acontece. Provavelmente o Padre Rogério deve ter falado que a liturgia, os sacramentos são o quê? Atualização, aquela obra da cruz que aconteceu 2000 anos atrás, a paixão de Cristo, a sua ressurreição, na liturgia é nos dado no hoje. Então, por exemplo, todos os frutos que Jesus nos alcançou, o perdão dos pecados, as graças, lá da cruz, quando se celebra a liturgia, aquelas graças chegam até nós, graças, aos sacramentos, à presença do Espírito, tá? Então, 1093, o Espírito Santo prepara para acolher a Cristo. Na economia sacramental, o Espírito Santo leva à realização as figuras da antiga aliança. Visto que a Igreja de Cristo estava admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança, a liturgia da Igreja conserva como parte integrante insubstituível, tornando os seus alguns elementos do culto da antiga aliança, principalmente a leitura do Antigo Testamento, a oração dos Salmos e, sobretudo, a memória dos eventos salvadores e das realidades significativas que encontraram sua realização no mistério de Cristo: a promessa e a aliança, o êxodo e a Páscoa, o reino e o templo, o exílio e a volta. É em torno desta harmonia dos dois testamentos que se articula a catequese pascal do Senhor. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas perguntam para a gente, Padre, por que a gente lê o Antigo Testamento? Por quê? Às vezes eu faço a figura do advogado do diabo aqui, tá? Eu vou perguntar, vocês têm que responder. Finjam que eu sou um ateu e quero me converter à fé cristã. Eu estou perguntando, finge que eu sou protestante, evangélico. Por que vocês lêem o Antigo Testamento? A gente não é cristão? Vamos lá, quem vai responder? As profecias. Bom, mas as profecias não ficaram no passado? Tudo se fez novo com Jesus? Para que a gente precisa dos profetas? As explicações das profecias, Sim. Mas também. Jesus não veio para mudar as leis, para manter as leis. Ele não vinha abolir a lei, mas também, exatamente. O que você falou está certo, até, e o senhor também, tá? Eu só estou aqui, eu toco para botar fogo na lenha também. O Antigo Testamento ele prepara o caminho para a vinda do Senhor, né? Isso também, exatamente. Exato. Exatamente. Eu digo isso, está tudo certo que vocês falaram, tá? Porque a Sagrada Escritura, ela é um todo. O Antigo Testamento prepara o Novo. Já no Antigo, o Catecismo ensina isso, quando vocês forem ver, acho que a parte da oração da Bíblia, da história da salvação, se não já viram. No Antigo já está o Novo. A gente vai falar um pouco aqui daqui a pouco disso. Mas é justamente porque existiu uma heresia na igreja, marcionismo, e teve uma outra também, que falava, o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo é outro. Não, é um único Deus. Já no Antigo a gente já encontra alguns sinais de Cristo. E no Novo, na carta dos apóstolos, nos evangelhos, quantas vezes Jesus não cita os profetas? Ele é o cumprimento de fato da lei, como vai dizer Jesus lá para os fariseus,
Se Abraão fosse vosso pai, se Moisés fosse o vosso mestre, vós me ouvireis, porque é de mim que ele fala. Então, já no Antigo Testamento a gente já vê sinais de Cristo, e no Novo, vários sinais do Antigo, né? Os dois são complementares. Obviamente que o Novo supera, porque ele é a realização das promessas. Nele, né, toda a Escritura está orientada para Jesus. Você tem que ler sempre o Antigo Testamento, obviamente o Novo, mas principalmente o Antigo, com esse olhar cristão, né? Aí a gente pega nessas bizarrices aí, né? Templo de Salomão, sabe? Templo de Salomão, viu que o templo nem existe mais em Israel, né? Só existe um muro lá, um muro que você pula, acho que não é um muro grande, né? Muro das Lamentações, mas é um quarteirão de muro, não tem mais o templo. Por que eles constroem esse tipo de coisa, né? Então, aí andam como judeus. Isso é problemático, porque se afirmam cristãos, mas não vivem como cristãos, né? Então, é disso justamente que trata aqui. Os dois devem ser lidos juntos, né? Oração dos Salmos, por exemplo, eu falei na liturgia das horas, as irmãs, né? Nós recitamos todos os salmos. Em 4 semanas a gente recita os 150 salmos, que é a liturgia das horas. Então, a igreja vê nos salmos Cristo que reza. Então, por exemplo, quando Jesus diz na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Foi ele que inventou tal, é um salmo, né? Quantos salmos também os santos interpretaram como Cristo rezando ao Pai, a sua paixão, né? Então, sempre o Antigo Testamento deve ser lido com esse viés cristão, vendo com os óculos cristãos, né? Jesus ali. Isso facilita a leitura. É verdade, tem passagens bem difíceis que exigem estudo, né? Mas hoje a gente está munido de muitas Bíblias boas, né? Com boas notas de rodapé que ajudam a gente a ler melhor. Em torno desta harmonia dos dois testamentos que se articula a catequese pascal do Senhor e posteriormente dos apóstolos e dos padres da igreja. Esta catequese desvenda o que permanecia escondido sob a letra do Antigo Testamento, o mistério de Cristo, é isso que a gente falou. Ela é denominada tipológica, porque revela a novidade de Cristo a partir das figuras, tipos. Tipo em grego é isso, é figura. Então no Antigo Testamento há tipos de Jesus. Tem uma homilia muito bonita de um escritor, ele era padre, né? Infelizmente não se tornou santo por causa de umas atitudes dele, chamado Orígenes. Vocês já viram aquele episódio no Antigo Testamento do sacrifício de Abraão, que vai sacrificar Isaac, seu próprio filho? Orígenes ele faz uma leitura tipológica, que é isso aqui que a gente está falando. Em Isaac ele vê Jesus e vários elementos ali que ele comprova sendo uma imagem de Cristo. Abraão é o pai, a primeira pessoa da Trindade, é tipo, né, uma figura. Jesus é Isaac, o único filho. Deus pede que se sacrifique o seu único filho. Eles vão para o Monte Moriá, Jesus subiu para o Monte Calvário. Abraão coloca a lenha nos ombros de Isaac. A lenha nos ombros de Isaac é o lenho da cruz. Isaac sobe, ele carrega a cruz, não é Abraão, é Isaac, né? Pai, diga, meu filho, eu estou vendo, né, a faca, o madeiro, o fogo, mas não estou vendo o sacrifício. Ele é o sacrifício. Jesus foi o sacrifício da cruz, né? E aí quando Abraão está para imolar seu filho, né, o Deus manda através do anjo: não faça isso, eu já sei que tu me amas acima de tudo, que me temes, me respeita. É aí que foi Abraão viu um cordeiro ali do lado e sacrificou o cordeiro. Então os padres interpretaram dessa forma. Isaac é tipo de Jesus. Ou por exemplo, a travessia do Mar Vermelho, que fala, a travessia do Mar Vermelho é o batismo, a figura do batismo. É atravessar aquele mar, o deserto da vida, o mar, rumo à terra prometida. É a figura da nossa vida.
atravessamos rumo ao céu, né? E o povo hebreu foi batizado, porque foi ali que Deus realizou a sua salvação, destruiu os egípcios, a terra da escravidão, do demônio. O demônio é a figura do faraó no Antigo Testamento, que esse foi quem escravizou o povo de Israel, e é o demônio quem nos escraviza pelo pecado, escraviza a pessoa. Então esse é o tipo de leitura que ajuda muito a gente, um tipo de leitura espiritual mesmo da Bíblia, né? Chama tipológica, quando a gente vê tipos, figuras no Antigo Testamento que estão mostram no Novo, né? Estão no Novo Testamento. Alguma dúvida? Quer perguntar? Seria um pouco fora da explicação que o senhor está passando do catecismo, porém, como você tocou no assunto do sacrifício, né? Eu queria levantar uma dúvida que eu tenho, referente a, antigamente eles faziam o sacrifício do cordeiro, e tinha um lá que era um sacrifício que era a parte, eles falam que é o holocausto. Depois eu fui pesquisar, era para queimar o cordeiro ali até virar cinzas. Isso. E isso não entra na minha cabeça, porque teria que ter um para eles sacrificar e comer e outro para queimar para virar cinzas. O de sacrificar e comer era da Páscoa, era um cordeiro sem defeito de um ano, era uma vez por ano, que era a festa da Páscoa, né? Que era para relembrar a memória. Vocês vão entender depois, esse termo memória não é só relembrar algo do passado. Essa palavra, quando o padre fala na missa, fazer isto em memória de mim, memória não significa relembrar algo do passado. Fazer memória é aquele acontecimento de salvação do passado se torna presente no hoje. Isso é fazer memória para o judeu. Por isso que Jesus fala, fazer isto em memória de mim. Quando o sacerdote fala, este acontecimento do sacrifício de Cristo na cruz do passado se torna presente hoje. Então esse é um ponto. Esse do cordeiro que eles imolavam, tinham vários sacrifícios. O do holocausto, por exemplo, o sacrifício de holocausto, se eu não me engano, posso estar errado, tinha vários, né? Era, por exemplo, o holocausto era para oferecer por uma graça que você queria alcançar. Tinha vários sacrifícios, né? Então esse da Páscoa tinha o do Yom Kippur, que era um que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no templo, no Santo dos Santos, né, que a gente fala. Ele sacrificava tirava tudo que tinha, aspergia o sangue, e o outro bode, ele impunha as mãos e confessava todos os pecados de Israel. Depois mandava para o deserto. Então tinha vários tipos de sacrifício. Não era só um tipo, tinha vários, né? Cada um para uma ocasião. Então tinha sacrifício de ação de graças, de holocausto, que era para perdão dos pecados. Tinha um outro nome, esqueci, sacrifício expiatório. Tinha vários, né? Então são vários tipos de sacrifício que o judeu tinha. Hoje o nosso é um único só, é a missa, né? Que é o próprio Cristo. Nele há tudo. Ação de graças, louvor, né? Perdão dos pecados. Eu respondi? É isso? Mais alguma dúvida? Então, é em torno desta harmonia dos dois testamentos que se articula, acho que já falei, tipológico, perdão. Então, por esta releitura do Espírito de verdade a partir de Cristo, as figuras são desveladas. Assim, o dilúvio e a arca de Noé prefiguravam a salvação pelo batismo. Então, o que foi o dilúvio? Aquele acontecimento no Gênesis. Deus limpou o mundo, porque Deus disse, né? Ele se arrependeu de ter criado o homem, porque o homem estava pecando. Deus mandou o dilúvio e dali fez uma nova humanidade. É o que acontece no batismo. O batismo apaga o pecado original, e aqueles que são adultos, o batismo perdoa todos os pecados pessoais. Não só o pecado original, todos os pecados que a pessoa cometeu adulta. Então é um novo, a arca de Noé, de certa forma, né? O batismo. Mesmo acontecendo com a nuvem e a travessia do Mar Vermelho, e a água do rochedo era a figura dos dons espirituais de Cristo. O maná do deserto prefigurava a Eucaristia. O que era o maná? O povo com fome, Deus manda o maná, é um alimento que os ajudava a seguir em frente no deserto. A Eucaristia é esse alimento que nós, no deserto da vida, recebemos o corpo do Senhor até o céu. Só a gente não precisa mais ser Eucaristia, né? Porque a gente vai ver Jesus face a face. Aqui a gente vê ele na fé, né? Confusamente, como diz São Paulo, como
no espelho. Lá a gente vai vê-lo face a face, a Trindade. Então Ele que é o nosso alimento nessa terra. É por isso que a igreja, particularmente no Advento, na Quaresma e sobretudo na noite de Páscoa, relê e revive todos esses grandes acontecimentos da história da salvação no hoje, de sua liturgia. Então é bonito, né, na noite da vigília, né? A gente lê toda a história da salvação. Tem paróquia que lê a forma breve, né? Não lê todas as leituras, porque é bem longo mesmo. Mas é muito bonito quando faz a longa. Você vê várias leituras, né? Como Deus foi agindo na história. E isso é o bonito da fé cristã. A fé cristã é uma fé encarnada. Deus, Ele não é um Deus longínquo, um Deus que age lá e a gente aqui. Ele entra na história do homem. Ele se encarnou. E antes de se encarnar, Ele agiu na história de um povo escolhido, o povo judeu, que depois se abriu a todos os povos. Por isso é a igreja. Certo? Mas isso exige também que a catequese ajude os fiéis a se abrirem a esta compreensão espiritual da economia da salvação, tal como a liturgia da igreja a manifesta e nos faz viver. É o que a gente está fazendo, né? A Escola da Fé nada mais que essa catequese que nos ajuda a compreender a nossa fé de forma mais profunda, né? Então ajuda muito. Ajuda muito também, quisera, né, uma possibilidade, se tivermos no futuro, com o padre, né, um curso bíblico, ajuda muito, né? Chaves de leitura para poder ler a Bíblia, né? A gente não obviamente vai esgotá-la ali, mas dar chaves para vocês aprenderem a interpretar ali cada livro da Sagrada Escritura, a fim de que a Bíblia seja um livro de leitura espiritual mesmo para nós, né? Um alimento, tá? Liturgia judaica e liturgia cristã. Um conhecimento mais aprimorado da fé e da vida religiosa do povo judaico, tais como são professadas e vividas ainda hoje, pode ajudar a compreender melhor certos aspectos da liturgia cristã. Para os judeus e para os cristãos, a Sagrada Escritura é uma parte essencial de suas liturgias. Para a proclamação da Palavra de Deus, a resposta a esta palavra, a oração de louvor e de intercessão pelos vivos e pelos mortos, o recurso à misericórdia divina. A liturgia da palavra em sua estrutura própria tem sua origem na oração judaica. Então muitas coisas que a gente tem na nossa liturgia vêm da liturgia judaica também. Então, por exemplo, liturgia da palavra, né? Por que a gente, se a missa é o sacrifício, por que precisa de ler a palavra de Deus na dentro da missa? Porque a palavra de Deus, os sacramentos, a gente vai ver isso, vocês vão ver isso depois, todo sacramento acontece através da palavra. Se o padre não recitar as palavras, uma palavra de Deus, que é a forma do sacramento, não há sacramento. Não tem. Então, a palavra de Deus, ela nos prepara para participar bem, né? Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nas leituras. Obviamente, a homilia ajuda, né, a entender aquele evangelho, mas a gente precisa prestar muita atenção na palavra que é proclamada ali, porque ela não é uma leitura individual. Quando ela é proclamada na igreja, ela possui uma eficácia própria, tem uma graça particular ali, que às vezes, infelizmente, eu falo por mim, às vezes a gente está ali, ai meu Deus, qual foi a primeira leitura mesmo, né? Então, a leitura ali é uma proclamação, ali ela está se atualizando na nossa vida, tem uma graça particular da palavra de Deus na missa. Por isso que a gente tem que sempre se esforçar ao máximo, né, para escutá-la. Para os judeus e para os cristãos, a Sagrada Escritura é uma parte essencial de suas liturgias, proclamação da palavra de Deus, a resposta a essa palavra, a oração de louvor. Tá. A liturgia da palavra, em sua estrutura própria, tem sua origem na oração judaica. A oração das horas, que nós padres e as freiras fazemos, bem como outros textos e formulários litúrgicos, tem seus paralelos na oração judaica. O mesmo acontecendo com as próprias fórmulas de nossas orações mais veneráveis, entre elas o Pai Nosso. Também as orações eucarísticas inspiram-se em modelos da tradição judaica. Então a oração eucarística que o padre faz lá, muita coisa tem, é claro que não o conteúdo, mas a forma de recitar é muito parecido com a oração judaica, isso vem de lá também. As relações entre liturgia judaica e liturgia cristã,
mas também a diferença de seus conteúdos são particularmente visíveis nas grandes festas do ano litúrgico. Então, por exemplo, a Páscoa. Judeu e cristão celebram a Páscoa, só que é diferente. A Páscoa para eles é celebrar que Deus nos libertou da casa da escravidão, do faraó. Para o cristão, a Páscoa é o sacrifício de Cristo. Pois não, meu amigo? Aproveitando já que ela falou disso da liturgia, uma dúvida que me surgiu foi quando eu estava vendo sobre a liturgia naquela parte que fala mistério da fé. Sim. Na catedral você pode ver, né, que muitas das pessoas continuam de joelho, mas naquela parte ali do mistério da fé, não seria o certo a pessoa ficar de pé por conta que não está anunciando? É o correto. Né? Tem um livrinho, exatamente, tem um livrinho chamado Instrução Geral do Missal Romano. E lá ele fala todos os acontecimentos, hora de ficar em pé, hora de sentar. Então, quando o padre fala mistério da fé, todos se levantam. Por conta que ali é uma anunciação de Jesus Cristo para proclamar. Exatamente, porque terminou a consagração, que era que estava de joelho. Quando o padre fala mistério da fé, né? É nessa parte, né? Nossa, né? Até a missa agora eu até esqueci. Eis o mistério da fé. Depois da consagração, né? Aí levantamos, porque terminou a consagração, que é o momento que a gente ajoelha, né? Então, a instrução geral diz que se levanta. Né? Que digamos que quando a pessoa está de joelho, ela está se sacrificando juntamente com Jesus Cristo. Mais um sinal de adoração, na verdade, né? Mas também tem significado mais piedoso, mas o significado verdadeiro é ato de adoração. Sim. Né? Eu me ajoelho diante do mistério que eu estou vivendo, que é o sacrifício do Senhor ali. Mas então o certo seria mesmo quando levantar. fala o mistério da fé, Levantar. Então tem um monte de coisa que às vezes a gente não fica falando para o povo, porque não vale a pena. Então, por exemplo, depois do Pai Nosso não se diz amém. Depois da missa, quando se recita o Pai Nosso, não se fala amém, porque a oração não se concluiu. Livrai-nos, ó Pai, de todos os perigos, né? Então continua, né? Tem um monte de detalhe que depois a gente vai tirando essas dúvidas, né? Mas é justamente depósito mistério da fé, todos se levantam. Tá? Foi como disse, foi uma dúvida que tinha aparecido. Entendi. Então, mais alguma dúvida? Tranquilos? Vamos lá então. Eu vou pular essa parte, 1097, vamos já acabar. Na liturgia da Nova Aliança, toda ação litúrgica, especialmente a celebração da Eucaristia e dos sacramentos, é um encontro entre Cristo e a Igreja. A Assembleia Litúrgica tira sua unidade da comunhão do Espírito Santo, que congrega os filhos de Deus no único corpo de Cristo. Ela ultrapassa as afinidades humanas, raciais, culturais e sociais. Então, quando a gente celebra a liturgia, nunca é um ato individual. Todos nós somos um só corpo, como diz Paulo, né? Todos formamos um só corpo. Apesar de sermos vários, na liturgia a gente tinha um só com Cristo. Quem oferece a liturgia é o Cristo cabeça e nós que somos o seu corpo. O Cristo total, né? Diz Santo Agostinho. O Cristo total é Ele que é a cabeça e a igreja que são os seus membros. Somos nós. A Assembleia deve se preparar para se encontrar com seu Senhor. Deve ser um povo bem disposto. Essa preparação dos corações é obra comum do Espírito Santo e da Assembleia, em particular seus mistérios. A graça do Espírito Santo procura despertar a fé, a conversão do coração e a adesão à vontade do Pai. Essas disposições constituem pressupostos para receber as outras graças oferecidas na própria celebração e para os frutos de vida nova que ela está destinada a produzir posteriormente. Vocês vão ver isso aqui depois dos sacramentos. O sacramento tem uma coisa chamada ex opere operato. Então, no latim significa, o sacramento ele realiza a obra. Então, quando o padre fala, isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue, acontece. Só que aquilo que a gente crê que é o corpo e o sangue de Cristo, para a gente receber as graças, nós precisamos estar bem dispostos. Então exige uma preparação interior. Por isso que a gente já fala para os povos, né? Chega na igreja, você tem que se preparar para isso. Tem que fazer silêncio, tem que rezar,
Tem um monte de oração bonita, né, de preparação para a missa. Porque a gente chega, não conheço ninguém aqui, tá? Não fico vendo que hora que chega. Mas a gente chega 1 minuto falando para a missa, já que já foi, tô suando. Aí já vai para a missa assim, né? Muito agitado. E aí eu não estou preparado para participar bem daquele mistério. Porque a missa exige uma preparação mesmo. Ela é interior, e quanto mais a gente vai se preparando, mais fazendo silêncio, chegando antes, rezando um pouquinho, né? Você não chega 1 hora antes, 15 minutos antes, acho que já é o suficiente. Peço as graças ali para Jesus, peço ali, né? Tem várias orações prontas já. Oração para antes da missa, né? Antigamente o sacerdote tinha que ressaltar um monte de coisa, era obrigatório. Hoje é uma coisa livre, mas é importante, porque a gente se concentra no mistério, para receber, para a gente perceber o que a gente está celebrando. A gente se dispersa muito fácil, né? Então é importante essa preparação. O Espírito Santo, parágrafo 1099, o Espírito Santo recorda o mistério de Cristo. O Espírito e a Igreja cooperam para manifestar o Cristo e sua obra de salvação na liturgia, principalmente na Eucaristia, e analogicamente nos demais sacramentos. A liturgia é memorial do mistério da salvação. O Espírito Santo é a memória viva da Igreja. Então, memorial é nesse sentido que eu expliquei antes. Memória na liturgia, e para o judeu, a Igreja tomou esse conceito. Memória não é a memória do meu Réveillon do ano passado, de eu relembrar um acontecimento do ano passado. Não, memória é trazer algo do passado, aquele acontecimento, para o hoje. Aquilo que ficou no passado acontece no hoje, isso é memória. Esse é o termo judaico de memória que está na missa. Fazer isso em memória de mim. Ou seja, o sacrifício da cruz que Jesus realizou 2000 anos atrás não ficou lá, ele se realiza aqui, agora, no altar. Por isso que ele é memorial da paixão do Senhor, né? Das definições de Eucaristia. Tá? A palavra de Deus, o Espírito Santo recorda 1100. O Espírito Santo recorda primeiro as assembleias litúrgicas o sentido do evento da salvação, dando vida à palavra de Deus, que é anunciada para ser recebida e vivida. A celebração da liturgia é máxima a importância da Sagrada Escritura, pois dela são tirados os textos que se leem e que são explicados na homilia e os salmos cantados. É de sua inspiração e bafejo que surgiram as preces, as orações, os hinos litúrgicos, e é dela também que as ações e os símbolos tiram sua significação. Então, a palavra de Deus tem uma importância muito grande. Primeiro porque é o Espírito Santo quem a inspirou. Então se eu não me engano é São Pedro que fala na sua carta, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, homens falaram da parte de Deus. Por isso que ele vai falar que nunca é de interpretação pessoal a Bíblia, a Sagrada Escritura, porque homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito. Quando Isaías escreveu, ele não escreveu algo na cabeça dele, Deus agiu nele através do seu Espírito, com as suas questões culturais, com o seu contexto em que ele vivia, mas ele foi guiado pelo Espírito, ele escreveu sobre o Espírito. Por isso que a Bíblia, o autor da Bíblia é o próprio Deus, não foi os profetas, os apóstolos, Jesus Cristo, os evangelistas. Deus os inspirou, ela é de inspiração divina. Por isso que o que a gente escuta, aquilo que eu te falava, né? Quando é proclamada na Assembleia a palavra de Deus, né? Por isso que o padre fala, tem toda uma preparação. Vocês já viram qual é a bonita dessas missas solenes dos meninos na catedral, né? Vai incenso, vai vela. Por quê? Quem é a palavra? É o próprio Jesus. Por isso que o padre dá o beijo. O bispo falava no retiro para nós, né? Quais são os 3 beijos do sacerdote em Jesus na missa? No altar, na Sagrada Escritura, né? Na Bíblia, e no final também beija o altar. O altar é Cristo. Tem um prefácio da missa que fala: Jesus, ele é sacerdote, ele que oferece, ele é o altar, que é sobre o corpo dele que ele oferece, e ele é o sacrifício. E as 3 coisas ao mesmo tempo: sacerdote, altar, cordeiro. Por isso que o padre beija o altar, ele dá um beijo em Cristo, no começo da missa e no fim, quando termina, e na palavra.
Porque a palavra nas missas solenes tem a vela do lado, o padre incensa. É Cristo que fala agora. O padre só empresta a voz, né? É instrumento. Bom? Alguma dúvida? Pode falar. Tem algum ensinamento que a igreja nos passa quando ela, na primeira leitura, usa o Antigo Testamento e essa semana a gente está vendo as cartas de Paulo e do Novo? Ah, sim. Se tem alguma lógica, você diz, né? Então, tem. Bom, questão de data eu não sei dizer, tá? Mas tem um tempo, por exemplo, que tempo pascal. Tempo pascal você vai ver. Sempre se lê a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, na semana. Nos domingos, se não me engano, se lê na primeira leitura e a segunda é sempre o Apocalipse ou algum outro texto do Novo Testamento. E aí a igreja ela vai variando, né? Textos no geral, o que eu posso te dizer, né? Agora eu não sei de cabeça quais são as datas que ela coloca tais textos, né? Mas, por exemplo, no geral, vocês sabem, né? Porque tem ano A, B e C. Em 3 anos, todas as missas, né? Durante todos os dias, a igreja lê a Bíblia toda. Então ela dispôs todos os textos, né? Toda a Sagrada Escritura para você ler. Se você participar da missa todo dia durante 3 anos, você lê a Bíblia inteira. São os textos que a igreja coloca. E isso é muito bonito que o Concílio Vaticano II fez, porque na missa tridentina, no rito tridentino, não tinha isso. Por exemplo, os padres, a maioria das leituras aos domingos são do Evangelho de São Mateus. Dificilmente se lê São Lucas, São Marcos, São João. São João é sempre na Páscoa, né? Então, o que a igreja fez no Concílio? Ela aumentou o leque de leituras, né? Para que os fiéis tivessem acesso a esse tesouro da Sagrada Escritura. Eu te respondi mais ou menos assim. Mais alguma dúvida? Então, bom, o propósito da homilia é explicar, né, o sentido do texto. O salmo, não sei se vocês já pegaram uma Bíblia, está lá antes de começar o salmo, né? Salmo de Davi com arpista, porque o salmo era sempre recitado com música, né? Então ele é cantado. Eu estou lendo as confissões, né? Eu li quando era seminarista, mas li muito por cima, aí estou lendo de novo, né? Santo Agostinho se converteu, depois da conversão dele, ele ia para a igreja e chorava escutando os salmos, né? Então, de fato, os salmos são expressão de oração. São bonitos os salmos porque eles são expressão das experiências humanas, né? Então, tem um salmo lá que Davi, por exemplo, ele fala da traição de um amigo. Mas és tu, companheiro e amigo, tu, meu íntimo e meu familiar, com quem tive o agradável convívio com o povo e da casa de Deus. De quem que Davi está falando ali? Do seu filho Absalão, que o traiu. Então, nos salmos estão condensados todos os sentimentos que o ser humano tem: traição, alegria, saudades, né? Tem um salmo muito bonito, foi recitado até, acho que ontem, Salmo 130, não, foi na quarta, terça-feira, Salmo 136. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudade de Sião. O que Davi está falando ali, né? O salmista, perdão, está com saudade do tempo de Israel, porque ele foi para o exílio. Então, os salmos são bonitos por isso, né? Daria fazer todo um curso só sobre salmos, né? Porque Jesus cantou os salmos, né? Tem uma parte lá que fala no Evangelho de São João: saíram e foram recitados salmos, né? Então é bonito isso. É o Espírito Santo que dá aos leitores e aos ouvintes, seguindo as disposições de seus corações, a compreensão espiritual da palavra de Deus. Isso aqui é muito importante. Uma vez eu participei de um retiro lá no Santos Anjos, né, lá em Matiguetá, e o padre falava da forma como o leitor lê a palavra de Deus na missa, depende da compreensão do fiel, e principalmente o padre, quando ele proclama. Se a leitura ela é bem feita, a palavra cai no coração. Obviamente que a pessoa tem que estar bem disposta também, ela tem que estar prestando atenção, né? Tudo isso. Se é bem lido, a pessoa percebe, a gente percebe. Essa leitura a gente grava ela, porque é o Espírito que age, né? Então é muito importante
tanto para o sacerdote principalmente, mas para os leitores sempre, a leitura atenta, né? Engraçado, quando na outra paróquia eu estava, dava formação de liturgia, né? Eu falava dos vícios do leitor, né? Tem o leitor metralhadora e o tartaruga. Metralhadora. E assim, nossa senhora, vai o Senhor, graças a Deus, ele está com medo, eu acho, né? E o tartaruga. Tem Jesus diz, bem devagar. Nossa, você está quase dormindo, assim, né? Na missa. Então, tem que ser uma leitura cadenciada. Óbvio que isso aqui é coisa de liturgia, né? Formação de liturgia, mas eu falava, não pode ser nem tão rápido nem tão lento. Uma leitura cadenciada, respeitando, né? Sinalização. Tem uma palavra difícil, pergunta para o padre, né? Naquele Pedro estava em Antioquia. Antioquia? Que lugar é esse? Antioquia? Antioquia. Então, esse tipo de coisa, né? A gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas só para vocês entenderem que a boa leitura ela ajuda a palavra cair no coração, né? É importante, tá? E obviamente isso que eu tinha falado antes, a preparação prévia. A gente tem que ter se preparado bem para que a palavra caia no coração. Eu gosto de... Certa vez vi isso, muito interessante essa comparação. A homilia não, a liturgia da palavra, ela é aquela parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Quem semeia é o Cristo. E o terreno é cada coração. Tem coração que a palavra do Satanás já vem e rouba. Você pergunta, o que você escutou hoje no Evangelho? Não sei. Foi e roubou. Outras caem em terreno pedregoso. Então entra, mas aí depois a pessoa não tem aquela profundidade, esquece. A outra cheia de espinhos. A palavra cai no coração, aí depois vem aquele pensamento: o que eu vou fazer para o almoço hoje? Frango ou carne? Aí a palavra de Deus vai embora. Então a gente precisa estar sempre atento a ela, sempre prestando atenção, né? Para se tornar terreno bom, dar fruto. Por meio das palavras, das ações e dos símbolos que formam a trama de uma celebração, o Espírito põe os fiéis e os ministros em relação viva com Cristo, palavra e imagem do Pai, a fim de que possam passar a sua vida ao sentido daquilo que ouvem, contemplam e fazem na celebração. Então, esse é o sentido da palavra de Deus. É a prática, no fundo, né? Não só escutá-la, mas aquilo que escuta, medita, degusta, que se Deus nos falou, pôr em prática. Portanto, eu vos digo, né, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem que construiu sua casa sobre a areia. Aquele, porém, que escuta minhas palavras e as põe em prática é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, o vento, e a casa não cai. É a palavra da salvação que alimenta a fé do coração dos cristãos, ela que faz nascer e dá crescimento à comunhão dos cristãos. O anúncio da palavra de Deus não se limita a um ensinamento, quer suscitar a resposta da fé como consentimento e compromisso, em vista da aliança entre Deus e o seu povo. É ainda o Espírito Santo que dá a graça da fé, que a fortifica e a faz crescer na comunidade. A Assembleia Litúrgica é primeiramente comunhão da fé. A anamnese, eita palavra difícil, hein? A anamnese, a celebração litúrgica, refere sempre às intervenções salvíficas de Deus na história. A economia da revelação concretiza-se por meio das ações e das palavras intimamente interligadas. As palavras proclamam as obras e elucidam o mistério nelas contido. Na liturgia da palavra, o Espírito Santo recorda à Assembleia tudo o que Cristo fez por nós. Então, essa palavra é difícil, anamnese, significa isso, recordação. Então, na missa tem uma parte chamada anamnese, que é aquela parte que o padre fala, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, que é uma recordação do que Cristo fez na última ceia. Então, isso também acontece na palavra de Deus. A gente recorda os eventos que aconteceram, onde Deus salvou o seu povo e continua agindo no hoje. É a anamnese, a recordação.
Na liturgia da palavra, o Espírito Santo recorda à Assembleia tudo o que Cristo fez por nós, segundo a natureza das ações litúrgicas e as tradições rituais das igrejas. Uma celebração faz memória das maravilhas de Deus em uma anamnese, mais ou menos desenvolvida. O Espírito Santo, que desperta assim a memória da igreja, suscita então a ação de graças e o louvor, que é a doxologia. Então, quando a gente recorda, vocês viram que é justamente a doxologia o que conclui a oração eucarística. Na noite em que se entrega, a anamnese. Doxologia é a ação de graças. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, é uma ação de graça. É aí que termina a oração eucarística. Tá? É a ação de graças pela obra que Deus realizou. Alguma dúvida? Tranquilos? Espírito Santo atualiza o mistério de Cristo. Bom, já estamos terminando, mas vamos ver se consigo terminar essa parte aqui. A liturgia cristã não somente recorda os acontecimentos que nos salvaram, como também os atualiza, torna-os presentes. Esse termo é muito importante na liturgia, atualizar. Atualizar não é algo que é antigo e ficou novo. Atualizar é trazer do passado, trazer algo para o presente. É o mesmo, quase no sentido de memória. Atualizar. Por isso que a missa é atualização do sacrifício de Cristo. É aquele sacrifício da cruz, do Calvário, se torna presente hoje. Atualização é um termo da filosofia, ato, a gente chama, né? Que é, por exemplo, a gente fala, esse rapaz tem potencial para ser jogador de futebol. Em filosofia, potência é uma capacidade a ser desenvolvida. Quando a pessoa adquire essa capacidade, ela se torna ato. Então aquela pessoa é jogador de futebol, ele está em ato. Então o ato é o objeto que foi realizado, que se torna presente no hoje. Isso é a missa, tá? E os sacramentos também. O mistério pascal de Cristo é celebrado, não é repetido. O que se repete são as celebrações, isso é importante. Na missa, eu já vi padre falando isso. A missa é um novo sacrifício. Não é novo, é o mesmíssimo. Não é novo, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Acontece que a gente celebra ele diversas vezes, todo dia tem missa. Só que é um único sacrifício. Isso é um mistério, né? Como é que pode? É um mistério. Mas é o único sacrifício mesmo. Porque se o sacrifício de Jesus na cruz tivesse ser repetido, ele não foi perfeito. Ele foi deficiente. A gente sabe que não foi. Ele foi perfeito. Apagou todos os pecados. Só que a gente celebra hoje para tomarmos posse dessa salvação que ele realizou. No Calvário, que hoje a gente celebra na liturgia. O que se repete são celebrações, e em cada uma delas sobrevém a efusão do Espírito Santo, que atualiza o único mistério. Aí aqui é aquela parte que eu tinha falado. A epiclésia, que é a imposição de mãos, invocando o Espírito, invocação sobre, é a intercessão no qual o sacerdote suplica ao Pai que envie o Espírito Santificador, que as oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo, e para que ao recebê-los os fiéis se tornem eles mesmos uma oferenda viva a Deus. Todos os sacramentos então têm imposição de mãos. Para falar todos, até eu fiquei em dúvida agora, porque eu não me lembro de imposição de mãos no matrimônio. Bom, do sacerdote tem a bênção nupcial, talvez seja essa parte. Tem uma parte que os noivos, os dois se ajudam, os casados, já estão casados naquela hora, que o padre dá a bênção nupcial, ele estende as mãos. Então a epiclésia do matrimônio é essa, bênção nupcial. É uma bênção própria no dia do matrimônio, inclusive muito especial, depois que eles se ajoelham. A imposição de mãos ela tem um significado profundo na Bíblia. Toda vez que se impõe as mãos, é conferir algum ministério ou o próprio Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé para o trabalho, os anciãos os separaram e impuseram as mãos sobre eles. Até hoje, quando um diácono, um padre ordenado, o bispo impõe as mãos para conferir o sacramento sobre o presbítero, ou futuro presbítero, futuro diácono.
Juntamente com a anamnese, a epiclese está no cerne de cada celebração sacramental, mais especialmente da Eucaristia. Perguntas como o pão se converte no corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. Respondo-te: o Espírito Santo irrompe e realiza aquilo que ultrapassa toda palavra e todo pensamento. Basta-te saber que isso acontece por obra do Espírito Santo, do mesmo modo que da Santíssima Virgem e, pelo mesmo Espírito Santo, o Senhor por si mesmo e em si mesmo assumiu a carne. É o mesmo Espírito que fecundou a Virgem Maria, fez Deus se encarnar, é o mesmo que age na missa e nos sacramentos. Já viram que o Padre da absolvição, ele também estende as mãos e diz: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo, enviou o Espírito Santo. Eu já falei tanto essa frase que perdi a conta, quantas confissões tem hoje. Enviou o Espírito Santo, está com as mãos estendidas. É sempre o sinal do envio do Espírito, porque é o Espírito que apaga os pecados ali também, na hora da confissão. Quando ele diz, é Cristo que diz através do sacerdote: eu te absolvo, mas é através do Espírito. Por isso que o Espírito Santo é a vida da igreja. Sem ele, a igreja é morta. É ele que traz todo esse mistério, que traz Cristo presente, que vivifica a igreja. Por isso que ele é a vida da alma, né? E ele é muito importante para nós. O poder transformador do Espírito Santo na liturgia apressa a vinda do reino e a consumação do mistério da salvação. Na expectativa e da esperança, ele nos faz realmente antecipar a comunhão plena da Santíssima Trindade. Enviado pelo Pai, que ouve a epiclese da igreja, o Espírito dá a vida aos que acolhem e constitui para eles, desde já, o penhor de sua herança. Então, essa última parte para a gente concluir. A comunhão do Espírito Santo. O fim da missão do Espírito Santo em toda ação litúrgica é colocar-se em comunhão com Cristo para formar seu corpo. O Espírito Santo é como que a seiva da videira do Pai que produz seus frutos nos ramos. Lembrar aquela parábola que Jesus conta: eu sou a videira e vós os ramos. E se ele é a videira é a planta, o ramo é a flor, é a plantinha lá, somos nós, né? Quem não permanece em mim é cortado e seca. E o que é que alimenta esses ramos? Somos nós, o Espírito. Ele é a seiva do ramo, da videira, que é Jesus. Então, se a gente pegar uma plantinha e cortar ela, a gente vai saber um líquido saindo. É o caule, né? O caule não, é a seiva, que é onde o nutriente passa. Então, de onde vem os nutrientes de Cristo, da sua paixão, do seu mistério, das suas graças? Vem através do Espírito até nós. Por isso que ele fala: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Todo aquele que não permanece em mim é cortado, seca e é pesado, né? É jogado no fogo. Então a gente tem que permanecer nele. Na liturgia realiza-se a cooperação mais íntima entre o Espírito Santo e a igreja. Ele, o Espírito de comunhão, permanece indefectivelmente na igreja. E é por isso que a igreja é o grande sacramento da comunhão divina que congrega os filhos de Deus dispersos. O fruto do Espírito na liturgia é inseparavelmente comunhão com a Santíssima Trindade e a comunhão fraterna entre os irmãos. A epiclésia também é a oração para o efeito pleno da comunhão da Assembleia com o mistério de Cristo. Aqui é aquela oração que o padre fala no começo da missa: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, devem permanecer sempre conosco e produzir frutos para além da celebração eucarística. Então, os sacramentos recebidos precisam dar fruto em nós. A igreja pede, pois, ao Pai que envie o Espírito Santo para que faça da vida dos fiéis uma oferenda viva a Deus, por meio da transformação espiritual à imagem de Cristo, por meio da preocupação pela unidade da igreja e da participação da sua missão pelo testemunho e pelo serviço da caridade. Então, quando o Espírito age, é uma só a sua intenção: nos transformar em outros Cristos. Nossa vida, um dia a gente tem que chegar na nossa vida assim, esse tem que ser nosso ideal, e falar como o apóstolo: já não sou eu quem vive,
Cristo que vive em mim. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. E tem um longo caminho, é verdade, né? Mas Deus vai nos ajudar, se a gente colaborar. E por isso que a vida dos cristãos é uma imitação de Cristo, né? Os gestos, os atos. Né? Paulo vai dizer isso, né? Foi a leitura do domingo passado, da Santa Cruz. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ou como a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, né? Tipo isso, né? Sorrir como Jesus sorria. É sentir, né? Enfim, nem lembro mais a música antiga. Enfim, nossa vida tem que ser o pensar e o agir como o dele. Isso é a finalidade da nossa vida cristã. Alguma dúvida que queiram tirar antes de ir embora? Na parte que você estava falando com os salmos, participando da oficina de oração em vida que tem, por exemplo, a minha Bíblia, a Bíblia Ave Maria. Sim. E aí eu não sei se eu ler direito a Bíblia na questão da parte dos salmos e naquela parte que era para ler os salmos, era 119, mas que para nós seria o 118. A questão da numeração é que acontece assim, agora eu não vou lembrar qual, mas por exemplo, é porque tem os salmos os salmos eles foram, a Bíblia, o Antigo Testamento principalmente, ele foi traduzido do grego, depois do grego para o latim. Então, a tradução latina, ela tem uma numeração diferente da grega, né? Mas assim, normalmente quando se pedir, né, normalmente eles vão usar a da latina, que eu acho que é aquele número sem ser em parênteses, é o de fora. E por conta que aí eu também não sei, por conta que eu acho que foi errado, por conta que a gente estava falando do versículo 105 ao 109, mas só que aí na minha Bíblia, pelo que eu vi lá, só ia até o versículo 30, digamos assim. Então talvez o salmo foi diferente. Então, porque, de fato, o salmo está assim, Salmo 118, 119. Né? É comum, aqui no Brasil, falar 118. Porque é do latim, da Vulgata a gente chama, né? São Jerônimo. Mas os estudiosos usam sempre a grega, né? Da Septuaginta a gente fala, né? Ou a hebraica, que é o número entre parênteses. Então talvez o que aconteceu é que você leu um salmo anterior ou um depois, né? E na hora de ler o salmo você pode ler só ele ou você tem que... Pode ser recitar, né? O importante, né? Por isso que é importante nossos padres, né, e os que têm esse estudo, a gente recuperar na igreja o estudo bíblico. Porque, assim, por maior boa vontade que vocês tenham, eu acho a Sagrada Escritura de aprender sozinho difícil. Eu particularmente acho difícil. Já no seminário era um parto passar na prova de Bíblia. Custava muito, né? Tinha que estudar um pouco. A gente tinha que estudar grego e hebraico um pouco, a gente teve que estudar. Custava, né? Para ter de algumas coisas. Mas assim, a gente tinha matérias próprias de Bíblia e tem certas coisas que são difíceis. Tem Bíblias muito boas que ajudam. A Ave Maria é uma delas, né? É uma Bíblia que foi toda projetada para a leitura dos fiéis, leitura espiritual. Tem muitas notas boas lá, né? Tem outras Bíblias que, por exemplo, Jerusalém, né? Jerusalém é mais para quem quer estudar a fundo, exegese, aquela coisa do termo, do hebraico, o contexto, quem foi que escreveu. É bem mais para uma coisa bem mais de estudioso mesmo, né? Então, é claro, tem muita coisa boa na internet que a gente pode precisar também, né? Então, as Bíblias, elas têm introduções, né? A gente passa, né? Quem escreveu, mas lá está escrito, né? Quem escreveu, contexto, qual é o significado, por que escreveu os salmos, né? Então, tem isso, tá bom? Pode falar. Tem também o manual, que eu vi meu filho até salvou, né? Como ler a Bíblia. Eu não cheguei a Bíblia. Sim. Mas parece bem interessante. Tem vários manuais, por exemplo, o Monsenhor Jonas, ele tem uns livros, né, de ensinar a ler a Bíblia, né, de leitura espiritual. Por exemplo, para quem quer se aprofundar no Antigo Testamento, tem um lá daquele monge beneditino, ele escreveu aquela revista Pergunte e Responderemos, é o Dom Estevão Bittencourt, Como Ler o Antigo Testamento, uma coisa assim, né? Tem até PDF na internet para quem quiser. É muito bom, porque lá explica, por exemplo, tem termos lá que a gente vê, nossa, mas como é que Deus fala isso, né? E lá ele explica o significado. Pode falar.
comentou que os salmos seriam interessantes, 120 até 135, são salmos de peregrinação, que é muito, né? Sim. As pessoas vão fazer oração com os montes, e orando, clamor, né? Sim. Então, recomendou que nós fizéssemos setembro, procurar Foi uma dica de leitura para este mês de setembro. Sim. Então, exatamente, os salmos também eles são divididos por gênero. Né? Então, tem salmos de peregrinação, tem salmos penitenciais, então tem os 50, né, que é o mais famoso, miserere, né, que é o pecado quando Davi pecou, né, cometeu adultério e homicídio. Ele escreveu o tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia. Tem vários penitenciais, né, salmos de louvor, salmos de agradecimento, ação de graças, né, a mesma coisa. Enfim, são divididos, né, por gênero também. Alguma coisa mais? Tudo bem, então. Então, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite, bom descanso a todos.